Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Resenha. E devido à pandemia mundial, o Resenha deste sábado não terá convidado aqui no estúdio. O nosso bate-papo de hoje será por videoconferência e o entrevistado é o vereador Raimundo Penha. Ele já está aqui no nosso telão, vai conversar com a gente. Olá, vereador, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Hugo, bom sábado aí para toda a população da nossa cidade. Prazer nosso, vereador. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente um pouquinho do balanço que o senhor faria das ações da Câmara de Vereadores aqui de São Luís, especialmente nesse momento de enfrentamento da pandemia, vereador. É um cenário novo onde as autoridades, tanto as de saúde como de todos os segmentos, a sociedade civil foi pega de surpresa. É uma doença que não tem vacina, que não se sabe o certo qual é a cura. Então é tudo novo e todo mundo está tentando unir esforços para chegar a um objetivo, que é salvar o máximo de vidas possível, já que evitar a doença ainda não está nas mãos do ser humano. Desde que começou a pandemia, a Câmara de Vereadores ela vem debatendo, ela vem buscando soluções. Sob a presidência do presidente Osmar, nós conseguimos manter a rotina de trabalho através de sessões por videoconferência. Acredito que nós somos dos poucos parlamentos que têm conseguido buscado manter essa normalidade de exercer as suas atribuições. E aí, dentro disso, os colegas têm apresentado projetos de leis individuais e temos tido também ações coletivas. A exemplo, fizemos a indicação de 3 milhões e 100 mil em emenda parlamentar, somos 31 vereadores, cada vereador indicou 100 mil, fazendo um total de 3 milhões e 100 mil para reforçar o orçamento do município no combate à Covid. Foi criada uma comissão especial que tem feito monitoramento das ações feitas, tomadas pela prefeitura, e a gente já começa a perceber frutos. Por exemplo, não sei se você que está em casa acessa as redes sociais da prefeitura, mas até semana passada nós não tínhamos um boletim individualizado da Prefeitura de São Luís, e foi ao trabalho dessa comissão que o presidente Osmar propôs um projeto de lei determinando que esses dados fossem tornados públicos. E hoje a gente tem um boletim simples na rede social, mas lá você sabe quantos leitos a prefeitura tem hoje de UTI, quantos estão ocupados, quantos leitos você tem de enfermaria e quantos estão ocupados. É uma informação crucial, uma vez que parte dos infectados vão precisar do Serviço Público de Saúde, e um dos gargalos é justamente a falta de leito. Então, eu estou dando apenas alguns exemplos. E no individual, como parlamentar, eu faço parte dessa comissão, tenho buscado dialogar, já ouvimos lá o secretário de Saúde, Lula Filho, já ouvimos a secretária da Assistência, André Lawande, o secretário de Urbanismo, que é quem trata da questão de gestão dos cemitérios, o secretário Leonardo Andrade, e o secretário de Governo, Pablo Rebouças, que traçou um panorama geral de como o município tem buscado as ações da prefeitura para combater o coronavírus. E no âmbito individual, como parlamentar, além da indicação de emenda parlamentar, que fiz isso também, juntamente com os outros 30 colegas, apresentei um projeto de lei que acho que ele tem uma relevância para esse momento. É o projeto que visa evitar que concursos públicos e seletivos eles percam a validade durante a pandemia. Nós estamos com um decreto de emergência do município, o prefeito editou no mês de março, a Câmara validou esse decreto, e em seguida, diversos órgãos que não são considerados essenciais, inclusive, foram fechados. O que isso pode levar? Eu vou dar como exemplo a própria Secretaria de Educação, que está sem aula, ela está com seletivo em andamento, ela tem um concurso para professores e para diversos outros cargos. Supondo que esse concurso estivesse para vencer agora e não houvesse a renovação ou não pudesse haver renovação, quando as aulas retornassem, esse concurso teria perdido a validade. Não é o mesmo caso da Sencas, porque a Sencas continua funcionando, é considerada assistência social nesse momento, tem sido primordial, mas o concurso da Sencas vai vencer em julho. E vamos supor que daqui a mais ou menos 40 dias esse concurso está vencendo. Se o trâmite interno feito pela prefeitura não pudesse renovar esse concurso, tão logo a pandemia passasse,
você teria um grande problema, porque concursos seletivos que foram feitos perderam a validade, a prefeitura precisa de profissionais qualificados, talvez não tenha tempo para fazer um seletivo custa tempo e dinheiro, tanto para a administração pública, como também para o particular, que estuda, que compra livros, que paga cursinho, enfim. E fora que um seletivo e um concurso, ele gera aglomeração. Para você fazer um concurso, você mobiliza um batalhão de pessoas. Então, o objetivo único desse projeto de lei é evitar que concursos que estejam já homologados, que eles não possam perder a validade durante a pandemia. Desde que entrou em vigor esse decreto do prefeito, até que esse decreto ele termine a sua validade, os concursos ficarão paralisados à contagem de tempo, ficando muito claro. Durante esse período, se o prefeito quiser, ele pode convocar os que foram aprovados para trabalhar. Durante esse período, ele pode também prorrogar aqueles concursos que puderem ser prorrogados, e eu digo se puderem, porque às vezes o concurso público, ele só pode ser prorrogado uma vez por igual período. Então, se ele já tiver sido prorrogado, ele não pode ser feito novamente, mas a paralisação desse prazo permite que quando a pandemia passe, a administração possa sentar e possa, inclusive, ter tempo para convocar caso precise. Esse foi um projeto de lei. Eu queria pegar um dos pontos que o senhor apresentou aí para a gente, logo nessa sua primeira resposta, que trata justamente da transparência e desse diálogo entre Câmara de Vereadores, entre Prefeitura, órgãos de secretaria. Como é que o senhor vê isso? Isso é importante nesse momento até para a tomada de decisões corretas, não é isso? Exatamente, é essencial para a população. Claro que todos nós, ainda mais por estarmos num ano de eleição municipal, é natural, você que está me assistindo sabe muito bem como infelizmente isso funciona. Quanto mais perto se chega das eleições, mais as pessoas muitas vezes aprofundam, muitas vezes até extrapolam determinados limites. Mas você veja só, o município ele tem dois poderes, o legislativo e o executivo. O prefeito fez o decreto de emergência, mas esse decreto precisava ser validado pela Câmara. E é a nossa função fiscalizar e propor ações para o executivo. Então é necessário essa harmonia, porque é uma doença nova, como eu falei, é algo novo que, com todo o esforço que está sendo feito, nós ainda não vencemos. Nós temos o nosso estado está beirando, já passou de 10 mil infectados. Nós estamos entre os 10 estados com maior número de infectados. Então, é algo que todos têm que dar a sua contribuição. Eu destaquei um projeto de lei da minha iniciativa, que eu acho que ajuda o executivo. Tem diversos projetos que veio do próprio prefeito, eu vou dar como exemplo. O prefeito mandou um projeto e que eu já vinha discutindo desde 2018, que é o que visa uma renda mínima para as famílias de baixa renda se alimentarem. E a Câmara aprovou esse projeto rapidamente, o que permite que a Prefeitura transfira em dinheiro o valor da cesta básica para cerca de 13 mil famílias de baixa renda. Essas famílias, durante 3 meses, receberão esse auxílio da Prefeitura. Qual é a vantagem? Primeiro, até então a Prefeitura estava fazendo a doação das cestas, mas você imagine, o fornecedor às vezes não tem essa quantidade, você não tem a logística para fazer a entrega dessas cestas e evitar aglomeração. A Prefeitura vai transferir para uma conta desse usuário, esse usuário que é de baixa renda, e quando nós estamos falando de baixa renda, nós estamos falando de família que às vezes sobrevive durante um mês com R$100, então ele vai receber o valor dessa cesta básica, o que é um plus, vai receber numa conta, e ele vai poder fazer essa compra ali no próprio mercado, ao lado, e às vezes comprar aquilo que realmente ele mais necessita. Ele aquece a economia e ele tem a facilidade de poder escolher aquilo que ele quer comprar para ele poder comer. Mas isso só é possível porque a Câmara aprovou esse projeto de lei. Então, é necessário que todos os órgãos, a indicação de emenda parlamentar, a Prefeitura já tem recurso. A emenda parlamentar, os vereadores tinham direcionado no final do ano, ninguém sabia dessa pandemia ainda, para outras ações, e abriram mão dessas outras ações e direcionaram para o combate ao Covid. Então, é uma soma de esforços necessária, além do diálogo. Quando os vereadores chamam os secretários para debater, nós também ajudamos a corrigir rumos. Eu dei como exemplo para você a publicação de um boletim que é extremamente necessário
para que o cidadão saiba qual é a situação da saúde do seu município. E isso foi uma intervenção nossa. Nós temos também cobrado uma ampliação da testagem dos funcionários que estão trabalhando, sobretudo os da saúde e da assistência, precisam ser testados. Esses funcionários estão trabalhando na rua, estão trabalhando nas unidades, com uma gama gigantesca de pessoas, estão expostos a uma contaminação pelo vírus e o governo e a prefeitura precisam ampliar a testagem desses profissionais. Então é algo também que nós temos discutido de forma permanente. Tem se discutido bastante ultimamente, em especial por discursos, por posicionamentos adotados pelo presidente da República, o papel de prefeituras e governos estaduais, né? Como é que o senhor avalia a postura adotada aqui no Maranhão, em especial São Luís? Nós vamos ter dois tipos de posturas de governante. Nós vamos ter aqueles que vão botar a cara na rua, que vão correr o risco, que vão ser criticados, mas vão buscar fazer alguma coisa. E aí eu poderia dizer, o governador Flávio Dino, o prefeito Edivaldo, a nossa cidade está atravessando aí um lockdown, que é uma das medidas que eu considero mais grave que você pode tomar em toda esse combate da pandemia. Ela mitiga, ela limita as liberdades. Nós estamos tendo ainda um rodízio, onde carros podem rodar um dia sim, um dia não. Você só pode se locomover para atividades essenciais, mas isso ela tem um objetivo. E você que está me assistindo, essa doença, ela não tem vacina e ela não se sabe ao certo nem se tem cura. A única prevenção que tem hoje é o distanciamento social, para que um não vá contaminando o outro e que todos não sejamos contaminados ao mesmo tempo, o que nos levaria a termos de necessidade de hospital e não temos leite suficiente. O objetivo é esse. Eu lamento muito que hoje nós não tenhamos uma linguagem única entre o governo central, o governo federal, as prefeituras e os governadores do estado. Lamento muito que o presidente da República ele fale uma coisa e o próprio ministro fale outra, o presidente participa de atividades públicas se aglomerando. Eu acredito que isso, e aqui não é para criticar o presidente da República, é porque no momento que nós estamos lidando com algo desconhecido, que as pessoas não têm as informações necessárias, elas vão acreditar em tudo que dizem. Vai ter uma parte que vai acreditar no presidente, que pode andar, que não precisa usar máscara, que pode se aglomerar. Vai ter uma parcela que vai acreditar no que o governador e o prefeito estão dizendo, que é necessário ficar em casa, que é necessário se resguardar. E aí nós temos dois tipos de informação, nós temos dois tipos de atitude das pessoas e, naturalmente, sem uma ação unificada, nós não teremos o resultado que nós precisamos. Menos pessoas infectadas e menos pessoas necessitando de hospital, de UTI e de respiradores, que é o que não tem hoje para todo mundo. Também a preocupação em especial com famílias mais carentes, né, que muitas vivem do comércio informal, precisariam estar nas ruas. Nós temos aí o auxílio de R$600, muitos não estão conseguindo receber, né? Como é que o senhor vê esse amparo? De que forma ele precisa ser feito para essas famílias? O senhor já falou um pouquinho, né, que essas famílias, como por exemplo da agricultura familiar, que precisam ter, né, essa movimentação. Como é que o senhor está acompanhando isso? É algo complexo e, como eu disse, essa falta de uniformidade da ação, ela tem levado, às vezes, as pessoas a fazerem tudo, ou muitas vezes somente um governante está criticando o que o outro está fazendo. O governo federal, o Congresso Nacional aprovou essa medida, esse auxílio básico para essas famílias, que é R$600 para a maioria, e podendo chegar até R$1.200 se o chefe de família for mulher. O município tem buscado fazer a entrega de cestas básicas e agora vai repassar esse recurso em dinheiro. O município também, no caso do município de São Luís, que também foi uma atualização de uma lei de minha autoria. Eu fui autor da lei do SUAS aqui na cidade de São Luís em 2018, e essa lei ela permite que o município faça 4 auxílios para as famílias mais necessitadas, entre eles o auxílio funeral. E agora, recentemente, nós votamos uma atualização. A Prefeitura de São Luís já está auxiliando as famílias que são vítimas de Covid. O enterro de Covid ele se tornou super caro, então você perde o ente querido no momento que as pessoas estão sequer sem poder fazer o bico.
Então a prefeitura tem custeado isso. Então é o momento de todos os entes fazerem, cortarem aquela obra, cortarem aquela festividade e transformar isso para a população. Agora não é fácil, porque além da necessidade do recurso financeiro, nós temos a própria questão de onde as pessoas moram. Eu dou como exemplo, eu fui criado no bairro da Liberdade e pedi para as pessoas fazerem isolamento social, ficar dentro de casa. Uma família numa casa muito pequena, onde às vezes a mulher, a dona de casa, a mãe, para ela poder limpar a casa e para ela cozinhar, o imóvel é tão pequeno, ela com 2, 3 crianças, a melhor opção era ela botar as crianças para brincar na rua. Então não é só a falta de dinheiro, além da falta de dinheiro, a própria condição social. Essas crianças estudavam um turno e estavam em casa em outra, essa mãe, no contraturno que essas crianças estavam na escola, essa mãe limpava a casa, ela lavava a roupa. Agora ela tem que fazer tudo isso numa casa pequena, sem as condições necessárias e com essas crianças. Então, isso precisa ser muito bem explicado para a população. Eu acredito que, inclusive, deva ser a fiscalização levar em consideração a situação socioeconômica e social dessa população, claro, que o prejuízo já está dado para todos. Como eu disse, nós estamos com uma medida de lockdown que ela limita a mobilidade das pessoas, e isso as pessoas, nós temos diversos empreendimentos fechados, que ali as pessoas trabalhavam, outros faziam bico, enfim, a economia parou de girar. Então é uma situação preocupante, e a solução, o governo federal já está fazendo aporte, a prefeitura tem buscado suprir algumas necessidades com a entrega de cestas básicas, vai fazer agora esse repasse para essas famílias, já vai entrar, já entrou para auxiliar, inclusive, no enterro desses que não têm condições de pagar o enterro do seu ente querido. O governo do estado, eu vi recentemente, tem feito a entrega de cestas, e acho que os governos, de modo geral, precisam cortar outros investimentos e fazer isso chegar na ponta para que as pessoas tenham um mínimo que é condição de comer, e começar a pensar para esse pós-pandemia. Quando eu digo pós, é quando passa esse pico da doença, para que ela possa, as pessoas comecem a voltar a trabalhar, a produzir. Vou te dar mais um exemplo. Sim. A prefeitura aqui também, o Congresso Nacional aprovou, e o dinheiro que era da alimentação escolar está sendo convertido para a cesta básica, autorizaram os municípios, os governos do estado, poderem repassar isso para a família dessas crianças. São Luís já está fazendo, inclusive eu apresentei um requerimento, faço um apelo ao prefeito Edivaldo, que não foram contemplados os estudantes das escolas comunitárias e os estudantes da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. A educação de jovens e adultos, para esclarecer, é aquele adulto que não teve a oportunidade que eu e você tivemos de estudar na idade certa. Ele está tendo de estudar à noite, depois de um dia de trabalho, na idade incorreta, ele não pôde terminar, e o da escola comunitária é aquele que não tem a escola da prefeitura perto da casa dele. Ele também foi penalizado por uma política pública ineficaz. Então, mais uma vez, o que aconteceu? A prefeitura fez a entrega de cestas, o que é uma iniciativa muito boa, parabenizo o prefeito Edivaldo, mas precisa corrigir isso, precisa entregar também os estudantes das escolas comunitárias, os estudantes do EJA, que esses já foram penalizados por não terem a oportunidade de uma escola decente, na idade certa e próximo da casa deles. Vereador, eu queria pedir que o senhor continue com a gente, porque nós vamos fazer agora um rápido intervalo no programa Resenha e voltamos já já. De volta com o programa Resenha neste sábado, a gente está conversando com o vereador de São Luís, Raimundo Penha, claro, pela internet, porque a gente não pode receber aqui no estúdio por conta das medidas de isolamento social. A gente já conversou bastante, vereador, aqui neste sábado, no programa deste sábado. O senhor estava falando um pouquinho no bloco anterior sobre educação, né? Infelizmente, os estudantes, por exemplo, estão fora da sala de aula, há uma discussão, inclusive, com relação ao Enem. Como é que o senhor vê que medidas podem ser tomadas para amenizar o prejuízo dos estudantes, em especial os de baixa renda, né, que enfrentam ainda mais dificuldade para ter acesso a conteúdos? Como é que o senhor está acompanhando essa questão da educação aqui no município? Caminhamos aí para finalizar já o mês de maio. Eu acredito que a manutenção do Enem, ainda mais da forma que está, sem um diálogo. Eu vi aqui o próprio secretário de Estado da Educação aqui do Maranhão se manifestando o contrário, e aí é o que eu digo. O governo federal,
puxando para um lado, os governos do Estado puxando para outro, sem o presidente da República, de fato, liderar, sentar na mesa com os governadores, pactuar, quem perde é o povo. Nós vamos ter um Enem. Tudo bem que os governos estão disponibilizando muito conteúdo pela internet, mas eu dou como exemplo, primeiro, nós que estamos na capital, nós não podemos julgar a situação do estado todo apenas pela nossa da capital. E hoje mesmo, você vai ver municípios, como o município que eu nasci, a cidade de Matinha, lá tem um povoado onde mora a minha família, onde lá não pega internet. Como que aquele estudante, se eu ainda morasse lá, eu não teria a oportunidade que o estudante que está na capital tem da internet. E ainda levando em consideração que nós temos aqui determinadas regiões, como a nossa zona rural, como a periferia da nossa cidade, que o sinal de internet é muito ruim. Então, esse estudante, pela situação socioeconômica dele, ele já não vai ter a mesma oportunidade que o outro, porque o conteúdo, ele não vai conseguir baixar todo o material, ele não vai conseguir assistir todas as aulas. Claro que nós vamos ter aqui e ali uma história de superação, como eu poderia contar a minha mesma. Eu vim de um povoado e hoje eu sou graduado em Direito, pós-graduado em Direito Eleitoral e vereador da capital. Mas a gente não quer que seja uma história de superação. O Enem é para dar igualdade, é para nivelar e para dar oportunidade para todos. Eu acho que a manutenção do Enem, nesse formato que está, inclusive judicializado, como já está, eu acredito que ele seja um equívoco. Ele confunde mais uma vez a população. Nós temos estudantes que acreditam que vai ter, que acreditam que não vai ter, e só essa dúvida já dificulta muito. E nós temos a reposição dessa aula, que é algo que preocupa a gente, como que vai ser possível fazer. E nós temos algo ainda mais grave, a pandemia, o pico da pandemia passando, mas aquele professor que já tem mais de 60 anos, aquele professor que tem alguma comorbidade, que ele é diabético, que ele tem pressão alta, ele vai conseguir voltar a trabalhar em quanto tempo? Porque eu não acredito que seja automático. Esse profissional é do grupo de risco. Ele não tem como voltar imediato para a sala de aula, porque o que vai passar, o que a gente vê nos outros países, está passando o pico. O que é o pico? Diminuir o número de infectados, diminuir o número de mortes, mas nenhum país até agora se livrou da doença. Saiu matéria essa semana, a Coreia do Sul, a China, a Coreia, que por sinal era uma das referências mundiais no combate à pandemia, voltou a ter casos de infecção. Então, como fica isso? E é um questionamento que nós vamos levar para a Câmara de Vereadores. A Prefeitura está preparando algum plano para repor esse professor? Nós já temos o período paralisado. Se essas escolas voltam com a falta de professores em determinada disciplina, aí nós vamos ter penalizado o ano todo, porque esse tempo já vai ser muito difícil recuperar. Se nós não tivermos uma grade de professores completa, aí então, para esse aluno que depende da escola pública, vai ser uma tragédia no tocante à educação gigantesca. Então, não é só pensar nas aulas que estão paralisadas, é pensar também como essa aula retorna. E um dos pontos para isso é entender que tem profissionais que não vão poder retornar imediatamente para a sala de aula, sem levar em consideração que muitos desses profissionais podem ter pego Covid, podem estar com alguma sequela, ou podem até mesmo ter falecido, e que a Prefeitura precisa pensar em como ter um outro professor na sala de aula. Vereador, o senhor anda pela cidade, conhece bem a população, várias lideranças, o senhor falou inclusive que há vários discursos, a população às vezes fica meio perdida. Pelo que o senhor está sentindo da população de São Luís, eles estão aderindo à postura correta do isolamento social, o que diz a ciência, ou o senhor acha que ainda precisa de um pouco mais de conscientização? Como é que o senhor está vendo esse momento? Olha, eu te diria que a conscientização é todo dia. E eu tenho falado com os amigos, é algo novo. Eu vou te dar um exemplo, os Estados Unidos, que ultrapassaram 80 mil mortes, lá teve manifesto para a reabertura do comércio. A Itália, eu tive assistindo essa semana matérias, lendo, lá teve briga no parlamento porque queriam acelerar acelerar a reabertura do comércio. E muitos de nós, quando viu a crise na Itália, quando viu a crise na Espanha, foram dois países que chocaram o mundo e estão tendo briga para reabrir com mais facilidade. Então, isso também é algo que acaba as pessoas se acostumando, infelizmente, com a tragédia.
Nós estamos aqui na nossa capital com um número grande de mortos, mas é um número grande que, se você for ver pela população, acaba sendo uma proporção pequena. Então, isso leva as pessoas muitas vezes à descrença. Quando ela não conhece um rosto, quando ela não sabe o nome daquele que morreu, ela fica em dúvida mesmo. Eu até digo, tem dia que as pessoas acusam o governo de ter leitos a menos. Eu já vi gente dizendo que os leitos estão vazios, que tudo é uma mentira. E do outro lado eu vejo vídeos de pessoas chorando, clamando, dizendo que querem um leito. Eu vejo vídeo de médico dizendo que está tudo lotado. Então, como eu disse, é algo novo, é algo que não foi preparado. As pessoas estão mais reagindo do que agindo. Agora, nós temos que levar em consideração, com tudo isso, a nossa cidade, embora tenha um número muito grande de infectados, a gente vê uma cota de sacrifício gigantesca. Eu tenho diariamente ligado a várias pessoas, muitas delas, inclusive, já com parentes, com amigos que já passaram pela doença, mas o que a gente observa é que, dadas as proporções, a nossa sociedade ela tem contribuído em todos os níveis. Agora, essa informação ela precisa ser renovada todo dia. E ela precisa também, que eu acho que é uma sugestão que eu tenho dado, ao secretário municipal de saúde. E aí uma sugestão que eu deixo aqui no ar. Eles precisam botar médicos para falar com a gente. Precisa botar médico para falar com a população. Porque o que eu estou falando, quem me conhece, quem tem alguma simpatia vai acreditar. Mas quem não me conhece, eu sou advogado, eu não sou nem médico. Mas se fosse um médico aqui falando, certamente as pessoas acreditariam, porque ele estudou para isso, ele tem dados para isso. Então eu acho que essa é algo que o município e o estado precisam fazer, botar especialistas para falar ainda mais com a população, a preparar a população. Essa volta não é automática, nós precisamos entender. Talvez as pessoas estão achando que amanhã, no domingo, quando terminar o lockdown, que na segunda-feira nós vamos poder voltar a trabalhar, nós vamos poder voltar a frequentar o shopping, nós vamos poder voltar a fazer tudo. Não, inclusive essa volta ela é gradual e ela precisa ser estudada, ela precisa ser debatida com a sociedade. Eu falava essa semana com o secretário de esporte do município, Jason Júnior, e discutia com ele vários temas. Nós devemos até fazer ao longo dessa semana alguma live para debater. As pessoas talvez ainda não se preocuparam. Eu tenho visto muitos movimentos, tem que fechar litorânea, tem que fechar espigão, tem que fechar isso, fechar aquilo. E como disciplinar as pessoas? É só fechar? Uma hora vai ter que abrir. Você não vai ter polícia, não vai ter guarda de trânsito, guarda municipal para ficar 24 horas nesses lugares. Então, eu acho que é preciso orientar como ficam os espaços comunitários. As pessoas vão sentir vontade de fazer esporte. Como fica a educação física das escolas. Então, tudo isso precisa ser intensos estudos, conversar com a população e esclarecer. Mas, eu volto a dizer, os governos, a prefeitura, o governo do estado e o governo federal, tem que botar para conversar com o povo, quem é da área. Para falar sobre esporte, tem que botar quem é professor de educação física. Para falar sobre o impacto disso na saúde, vamos botar um médico, que eu acho que ajuda a convencer muito mais a nossa população. O nosso tempo acabou aqui no programa de hoje. Eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente no programa Resenha. Eu que agradeço aqui por esse espaço, eu espero voltar outras vezes. É um tema complexo, a nossa cidade também tem outras situações para debater. Aproveitar e agradecer o senador Everton, que é um dos temas que eu achei que a gente ainda teria tempo. Está sendo reformada a unidade mista do São Bernardo, que inclusive vai poder passar a receber pacientes com Covid na nossa cidade, e essa reforma está sendo feita através de uma emenda do senador Everton Rocha, de R$1 milhão colocado em 2019, foi um apelo que eu fiz ainda em 2019 para ele, e agora a gente vê que vai ser útil, vai poder ajudar a salvar vidas. Então eu encerro a minha participação aqui, agradecendo ao senador Everton, que fez a destinação desse recurso para a nossa cidade, que agora vai ser muito útil. E aproveito para desejar para todos nós que tudo fique bem e que o Senhor nos abençoe para nos mostrar qual é o melhor caminho a seguir. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Um abraço para o senhor. E obrigado a você também que acompanhou o nosso programa nessa manhã de sábado. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima.